Então, ok, então eu vou desligar aqui a minha. Bem, então, olha, quando quiser, se calhar vamos esperar mesmo que chegue a hora, mas pensar há pessoas, já estou a ver visualizações no Facebook, portanto eu vou desligar e vou estando atento aos comentários e acompanhando, está bem? Desligar a Ok. minha câmera. Em 106 horas eu começo. Tá bem. Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma sessão das nossas Jornadas de Saúde Mental, que é uma organização conjunta da Associação de Estudantes e aqui dos Serviços de Psicologia da nova FCSH. É um prazer ter-vos por cá hoje novamente, apesar de estarmos em novo confinamento. Não tem que ser uma coisa negativa, e então nós resolvemos fazer uma sessão em que pudéssemos trazer algumas ferramentas para lidarmos um bocadinho novamente com este segundo confinamento. Eu sei que muitos de vocês estão de férias, a maior parte dos alunos, ou os alunos da faculdade estão de férias, mas outros se calhar estarão em teletrabalho, outros estarão por casa, outros estarão pela residência, etc. Portanto, aquilo que eu vos trago é sobretudo, não é nada de novo, não é nada pronto, não é assim nenhuma vacina especial, nem nenhum Benuron especial, mas é sobretudo relembrarmos algumas estratégias que podem ser úteis agora neste novo confinamento, que não sabemos bem quanto tempo é que vai durar. Sabemos já que as aulas vão começar em regime online, o que para uns será mais confortável, para outros menos, mas pelo menos o mês de fevereiro sabemos já que vai ser em aulas online, e tendo em conta alguma das experiências que tivemos no primeiro confinamento, seria útil agora começarmos logo a prevenir alguns sinais de cansaço ou de fadiga, que nos ajudem também a viver este tempo de uma forma menos pesada, mas até podendo aproveitar alguns momentos de forma positiva e retirar daqui aquilo que é possível. Já sabemos que há coisas que não controlamos, mas então vamos tentar perceber como é que nós podemos, de alguma forma, no nosso dia-a-dia, lidar com isso. Eu vou aqui apresentar-vos também, como temos já feito, aqui uma pequena apresentação, só para nos ajudar, e depois queria sobretudo, peço imensa desculpa, queria sobretudo dar-vos espaço para fazerem perguntas, fazerem sugestões de atividades que gostassem de ver agora durante os próximos tempos, e até de ideias aqui para as jornadas. E pronto, estamos de volta então a um segundo confinamento que começou a semana passada. Tivemos que voltar a encerrar as portas da nossa faculdade, mas como
dizíamos um bocadinho, é assim, encerra-se as portas, mas o espírito está connosco, portanto ele não fica lá encerrado e vem connosco. Menos de um ano depois estamos perante aquilo que eles chamam novamente de confinamento e realmente começamos o 2021 com mais este desafio à nossa saúde psicológica e não só à nossa capacidade de resiliência, numa altura em que até podemos sentir que não estamos muito preparados. Parece que ainda não conseguimos recuperar bem da anterior e já estamos perante um desafio novo. Se é verdade que aquilo que vos vou dizer é muito virado agora para o confinamento, mas também são estratégias e atividades e pensamentos que podemos ter mesmo quando não estamos em confinamento, ou seja, sempre que temos um momento na nossa vida em que parece sempre ser um grande desafio, e muitos de vocês dirão, pois temos isso todos os semestres, é verdade, com as avaliações, por exemplo, isso pode perfeitamente, há aqui algumas estratégias que vos poderão ajudar a lidar com esta situação. Sentimentos que são naturais. Uma das coisas que vamos também pensando é, epá, eu não devia sentir isto, eu estou-me a sentir em baixo, isto não é normal, isto é sentimento de fraqueza, eu não posso mostrar. Não é verdade. Aceitarmos que temos emoções e sentimentos face àquilo que nos vai acontecendo no dia a dia é o primeiro passo para termos essa consciência e para começarmos a trabalhar. É perfeitamente natural que aquilo que sentimos atualmente que seja proporcional à realidade exigente que vivemos, está bem? Todas estas coisas são baseadas num documento que depois também vos podemos fazer chegar, que foi publicado pela Ordem dos Psicólogos, e que nós adaptamos aqui para a nossa realidade. É perfeitamente natural sentirmos por vezes angústia, tristeza, medo, incerteza e algum cansaço. Alguns de vocês agora que já passaram as avaliações estão num momento um bocadinho mais que podem relaxar, mas vamos começar novamente o segundo semestre, agora dia 8, e é natural que depois haja algum desgaste durante o semestre. Também é natural que nos sintamos um bocadinho insatisfeitos e porque não estamos a controlar as coisas neste momento e sentimos em baixo. Também é uma coisa interessante que é, quando alguém ao pé de nós está bem disposto, isso também é contagiante. Se alguém ao pé de nós também está um bocadinho em baixo, isso também pode ser contagiante. Aqui a ideia é que nos apoiemos uns aos outros e que haja aqui uma rede, sobretudo entre vocês que sejam colegas ou sejam os vossos amigos, que sintam que realmente não tem problema nenhum em ligar para alguém e dizer, pá, eu sinto um bocadinho em baixo, e se o outro está um bocadinho, se a outra pessoa está melhor, isso pode ser bastante positivo. É perfeitamente natural de vez em quando chorarmos, ou ficarmos um bocado desesperados, ou ficarmos irritáveis, ou termos menos paciência, de precisarmos do nosso espaço, e isso também podemos dizer à pessoa, olha, eu hoje não me estou a sentir muito sociável, não me apetece conversar, ou pelo contrário, combinarem uma conversa entre colegas, entre amigos que facilite e que a pessoa diga, epá, tive um dia um bocadinho coisa, mas agora conversar com as pessoas com quem eu me dou bem e com quem tenho interesses em comum é positivo. E é natural sentir que este novo confinamento é um bocadinho um castigo que ninguém merece. Atualmente, estarmos a apontar dedos, seja o que for, quem fez o quê, não é positivo, não traz benefício nenhum, e portanto este confinamento não é de todo, nem tem que ser sentido como um castigo. Isso até é algo que pode ser adversário de nós próprios, de uma atitude mental um bocadinho menos benéfica. Por outro lado, claro que é natural sentirmos zangue e impotência. Claro que é natural que sintamos que ficamos um bocadinho limitados novamente na nossa vida, sem poder ter uma vida social presencial, e nem sempre este tempo livre nos parece assim tão livre, sobretudo agora que estão assim mais na interrupção letiva. E também é natural que tenhamos dúvidas de, epá, como é que nós vamos ultrapassar isto novamente. Mais uma vez também alguns dos nossos projetos ficaram suspensos, mas atenção, ficar suspenso não quer dizer que se tenha que cancelar. Há coisas que não vamos poder fazer agora, mas vamos poder fazer no futuro. E se calhar não é assim tão diferente, é verdade que estamos em pandemia, etc., mas se calhar não é assim tão diferente de outras alturas da nossa vida em que queríamos muito ter feito aquela viagem, aquele projeto e que não foi possível, tivemos que adiar. Portanto, se conseguimos fazê-lo na altura, também vamos conseguir fazer agora, não se preocupem.
Algumas ferramentas emocionais que nos podem ser úteis. Primeiro, estarmos atentos às nossas emoções, sentimentos e pensamentos. Eles existem, estão cá e fazem parte de nós. Atenção que é perfeitamente natural que o nosso humor e a nossa motivação não sejam sempre constantes ao longo do dia, ao longo da semana. Eles vão flutuando e vão se modificando. É natural que quando estamos mais cansados, o humor não seja assim tão positivo e que a motivação diminua. Mas também é algo que nós conseguimos de vez em quando também controlar e ir à procura de estratégias para dar a volta à situação. Já o fizemos noutras alturas e vamos conseguir fazê-lo agora. Trago-vos aqui também um bocadinho uma checklist, que é sobretudo, que pode ser de autopreenchimento, ou seja, é olharmos para estas frases, depois nós fazemos chegar e vamos publicitar na nossa página sem problema, que é uma checklist, que é algo que nós podemos olhar e perceber, ok, eu sinto-me assim ou não sinto. Se, na maioria dos casos, vocês se identificarem com estas frases, isto significa que, se calhar, há aqui pequenos sinais de alerta de que a nossa motivação, o nosso bem-estar não está assim tão bem. E, se calhar, aqui convém perceber o que é que precisamos de fazer, ou o que é que está ao nosso alcance fazer, ou procurar ajuda para ultrapassar isso, que pode ser junto de amigos, de família, ou aqui até junto dos serviços, se for uma coisa mais profunda, procurar até os serviços de psicologia da faculdade. Depois nós fazemos passar o discutir, o que é difícil relaxar. Atenção que isto é coisas que se repitam ou que vocês sintam que é uma coisa que é um padrão habitual, porque todos nós, atenção, temos momentos em que sentimos que isto é tudo um esforço para mim, que nem sempre é fácil relaxar. Portanto, isto faz parte da nossa forma de ser enquanto seres humanos. Só começa a ser um problema quando isto se prolonga no tempo. Mais ferramentas. Aceitar então as emoções e, sim, nós todos precisamos de ver, precisamos de sentir que o esforço que fazemos tem um resultado positivo. Vejam, por exemplo, com as avaliações. Muitos de vós às vezes falam que sentem que a nota que tiveram não é condizente com o esforço que tiveram para aquela cadeira, e o contrário também acontece. Portanto, agora também é preciso esperar que estes resultados sejam realistas, ou seja, não podemos esperar, e se calhar nesta altura, tendo em conta o contexto que nos envolve, se calhar esperar que daqui a 2 ou 3 semanas estará tudo muito bem, já podemos andar na rua à vontade, se calhar não é uma expectativa muito realista. Depois, é assim, nós temos capacidade para lidar com as situações. Ouçam, se há coisa que o ser humano tem, é a capacidade de adaptação e flexibilidade mental. Claro que ela não é sempre igual em todos os momentos da nossa vida e também tem a ver com os contextos e com os eventos que vão ocorrendo. Claro que há situações mais fáceis de lidar do que outras, mas acreditem que todos nós temos recursos cá dentro para lidar com as situações. Precisamos às vezes de tempo para poder pôr em prática esses recursos. Uma das coisas que pode ajudar, e porque isto depois também depende de pessoa para pessoa, é que estratégias é que vos ajudaram a ultrapassar situações anteriores. Ok, quais é aquelas que eu posso usar ou que, adaptando, me vão ajudar a enfrentar esta situação? Um dia de cada vez. Se nós pensarmos que temos uma maratona para fazer, se pensarmos que temos os 40 quilómetros, se calhar já nem nos apetece sequer começar a fazer essa maratona. Mas se nós pensarmos, ok, vou começar com o primeiro quilómetro e depois outro, devagarinho as coisas vão acontecendo. E reparem, vocês já fazem isso na vossa vida académica, quando sobretudo chega ali o mês de dezembro e o mês de maio, em que todas as avaliações se conjugam ao mesmo tempo, vocês próprios, consciente ou inconscientemente, já têm estratégia para irem lidando com isto. Claro que podem dizer, umas vezes corre melhor, outras vezes corre pior, mas o que é um facto é que vocês têm essas estratégias, portanto é ir à procura aí dentro que estratégias é que realmente funcionaram e funcionaram, por exemplo, no confinamento passado, e aquelas que não funcionaram e que então não vale a pena, e procurar outras que eventualmente venham a surgir.
pensamos que nunca conseguimos controlar tudo e que tem muito a ver com o contexto. Claro que isto é um segundo confinamento e é verdade que tem características semelhantes com o primeiro, mas também tem características diversas. Se por um lado nós no primeiro não sabíamos muito bem ao que íamos e entramos assim um bocadinho às escuras, também é verdade que nós agora já temos algum conhecimento de como é que também nós reagimos e isso pode ajudar. Por exemplo, atividades que vocês gostaram de fazer e que experimentaram e que sentem prazer em fazer, seja fazer uma refeição, exercício, ver as séries, ver um filme, etc. Que estratégias de gestão e ansiedade e de stress, ou seja, é que já utilizaram na vossa vida e que funcionaram. Atenção que este pensamento que às vezes temos do eu já não aguento mais é muitas vezes, para não dizer quase sempre, uma armadilha que fazemos a nós próprios, ou seja, é muito um pensamento da nossa mente, eu já não aguento. Aqui o ideal é que antes que essa nossa energia se esgote completamente, que nós estejamos atentos e que procuremos recarregar essa energia. Vou-vos dar um exemplo, uma metáfora assim um bocadinho básica. Para quem conduz, se nós entramos na reserva do nosso carro, se calhar convém procurar o posto de combustível para poder reabastecer e não esperar que aquilo se esgote completamente, porque se esgota completamente, se calhar é mais difícil ou causa-nos muito mais ansiedade, onde é que vamos descobrir esse combustível. Se nós estivermos atentos à tal reserva, ok, estou a entrar na reserva, então onde é que eu posso ir buscar a energia à minha volta para poder restabelecer e ajudar a restabelecer essa energia para lidar com as coisas. E por outro lado, também é verdade que às vezes podemos usar esta nossa ansiedade a nosso favor e combater alguns sentimentos negativos. Que são sempre muito invasivos e nós temos sempre tendência mais para pensar de forma negativa. Por cada coisa negativa que pensarem, façam um esforço por pensar em algo positivo. Não é fácil de início, mas vão ver que ao fim do dia há sempre coisas boas que aconteceram. É verdade que muitas vezes também há coisas más, mas mesmo naqueles dias maus há sempre qualquer coisa boa que às vezes está muito escondida, que aconteceu, e é essa que nós temos que aproveitar para recarregar as tais energias e as tais baterias que nós temos. Por outro lado, o humor se o sol é o melhor antidepressivo natural que temos, o humor é das melhores terapias que nós temos. E atenção, o humor não significa falta de respeito ou incapacidade de reconhecer a gravidade da situação. Não significa aligeirar ou banalizar ou ridicularizar. Não, o humor tem sido sempre utilizado para fazer face e para nos dar tempo para lidar com as situações às vezes mais negativas que nos acontecem. Portanto, o ver uma comédia, e depois depende do humor e do contexto, obviamente, também temos de ter algum cuidado com o contexto onde utilizamos o humor, porque nem toda a gente gosta do mesmo tipo de humor, ou está preparada ou disponível para, mas o humor é algo que é extremamente, que ativa uma sensação de bem-estar e ajuda-nos a relativizar um bocadinho. É como se fosse uma boia que nos ajuda a descansar um pouco e depois a perceber como é que nós vamos poder sair daquela situação. Depois, outra coisa que eu não me canso de repetir e que vos pedia que também tivessem isto em atenção é assim, o que se pretende é o distanciamento físico, não é? As regras o que nos pedem é que a gente tenha distanciamento físico, mas atenção, não é o distanciamento social. O distanciamento, o que se pretende é que nós reforcemos as nossas relações. Ok, não pode ser presencialmente, não podemos estar na esplanada, que eu acho que toda a gente sente saudades daqueles dias à tarde ou à hora do almoço em que de vez em quando se ouve tocar uma viola, ouvir uma música, uma conversa interessante, é verdade. Mas por outro lado nós podemos, não da mesma forma, mas se calhar podemos continuar a investir nessas relações que temos com os nossos colegas de turma, de grupo, ainda por cima agora com os subgrupos, porque é isso que também que nos liga em termos de rede. E não temos só que falar da aula A, da aula B, pronto, não há esse espaço, mas podem criar, normalmente
pessoal do ensino superior é extremamente criativo e de certo vocês arranjarão ideias bem engraçadas para promoverem estas relações que não foi possível ou não tem sido possível fazer ultimamente. Depois, a questão da possibilidade de conflitos, é assim, qualquer um de nós, de certeza que tem dias que, desculpem-me a expressão, estamos com a neura e que esta irritabilidade aumenta e há uma probabilidade maior de acontecer discussões, seja no espaço com a nossa família, ou na casa que temos alugada, etc. Se for possível e da forma que vocês arranjarem melhor, é terem um espaço pessoal, que pode ser interno ou externo, para onde possam de alguma forma retirarem-se quando estão mais irritados e às vezes nem se sabe muito bem porquê, mas há qualquer coisa que nos irrita, que nos frustra. Às vezes é importante termos este nosso espaço, seja ele interior ou um espaço físico, onde nós nos possamos de alguma forma não é fugir, mas é refugiar para termos o nosso momento, termos momentos para nós. E isso pode ser importante, sobretudo quando muitos de vocês, se calhar, têm espaços físicos mais reduzidos. Portanto, criar um espacinho que é só nosso pode ajudar bastante. Por outro lado, também estabelecemos expectativas realistas. Uma das coisas que nós aprendemos do primeiro confinamento é que quando achámos que quando íamos todos para casa, que íamos conseguir fazer tudo e mais alguma coisa. Pronto, as famílias achavam que iam conseguir fazer imensos projetos, academicamente achámos que íamos ter tempo para fazer os trabalhos todos, houve imenso pão feito, imensas receitas, mas o que é um facto é que depois, com o andamento do próprio confinamento, percebemos, e também houve algum desequilíbrio, é verdade, em termos de trabalhos e de exigência dos trabalhos, e a determinada altura sentimos que, mesmo estando em casa, nem sequer aquele tempo que tínhamos anteriormente para lazer, já nem esse tempo parecia que era nosso. Aqui é importante realmente termos expectativas realistas, não vamos conseguir mudar tudo, mas há pequenas coisas que podemos ir fazendo e, sobretudo, criando aqui espaços temporais que sejam dedicados à faculdade, claro que sim, mas também espaços para o vosso lazer, para fazer aquele telefonema, para estar com a pessoa, ainda que seja por videochamada, mas para estar com a pessoa de quem gostamos. Portanto, isso é extremamente importante. E isso é uma coisa que está no nosso controle. É algo que nós podemos controlar, é algo que nós podemos, de alguma forma, definir para nós próprios. Depois, há quem goste de listas de desejos. Esta lista pode ser mais física ou não, de coisas que gostavam de ver, ouvir, fazer. Neste momento, então, antes de começar o segundo semestre, é a altura ótima para porem as leituras em dia, as séries que há, e algumas séries bem engraçadas para ver. Projetos que entretanto vocês tenham deixado na gaveta, mas que gostavam de voltar a pegar, coisas que gostassem de aprender, ou seja, isso depois depende de cada um de nós, aquilo que gostaria de experimentar. O que é importante é experimentar, é ir à procura, é fazer e ter a tal rotina que é importante. Essa é uma das coisas também que eu gostava de vos alertar, foi uma coisa que aconteceu no primeiro confinamento, quando começarem as aulas e começando as aulas online, eu sei que às vezes não é fácil, sobretudo para quem começa as aulas logo às 8 da manhã, mas era mesmo importante que logo de início conseguissem ter o vosso tempo da higiene pessoal, de se levantarem, ou seja, resistam ao máximo levantarem 5 minutos antes para a aula, sem qualquer quebra, por favor, pode parecer um mero detalhe, mas não é. O mudar de roupa é importantíssimo, ou seja, no fundo, preparar-nos fisicamente e mentalmente para começar o dia. Volto a dizer, eu sei que há dias que não são fáceis e que não apetece, e o pessoal está cansado, até porque depois às vezes os sonos também se alteram, mas é algo que vocês devem tentar fazer todos os dias para poder ter a tal rotina. Manter as refeições a horas minimamente certas, ou seja, porque é algo que nos dá logo estrutura. Se nós deixamos, e como não sabemos muito bem quanto tempo é que este regime vai durar, se nós deixamos as coisas começarem-se a estruturar logo de início, depois torna-se mais difícil
um bocadinho lá mais para a frente, sobretudo quando estiverem mais assoberbados de trabalhos e avaliações, de se voltarem a reorganizar. Portanto, e se precisarem depois de outras sugestões, contactem connosco, que nós também arranjamos dicas e estratégias que vos ajudem nesse sentido. Estabeleçam objetivos realistas, é assim, tentem sempre, nem que seja um bocadinho no dia, fazer algo que vos dê prazer. Que seja algo que vocês sintam, ouvir aquela música, escrever um poema, ler aquele trecho daquele livro que me faz sentir bem, ligar a um amigo, até mesmo às vezes arrumar algo no nosso quarto ou no nosso espaço pode ajudar a organizar também a nossa cabeça. Ou seja, deve ser algo que seja sobretudo para vocês, que vos dê prazer e que vos ajude de alguma forma a estabelecer aquele miminho do dia para vocês. Por outro lado, a questão da alimentação, isto é daquelas coisas que também não é só para a pandemia, nós devíamos fazer isto todos os dias, mas esta questão dos alimentos saudáveis são bastante importantes, sobretudo porque quando estamos mais em baixo, quando estamos mais tristes, temos a tendência, primeiro, para comer tudo aquilo que nos faz mal, a gente já sabe, isto parece a lei do ser humano, e por outro lado também é um bocadinho um conforto emocional na comida. Isto depois traz outras questões ligadas não só à questão da saúde física, biológica, mas também à questão da saúde mental, sentimentos de culpabilização, aumento ou perda de peso, porque tanto uma coisa como outra pode ser complicado, portanto, são coisas que são pequeninas, como volto a dizer, são pequeninos detalhes, mas que depois podem fazer a diferença nos dias e nas semanas que aí vêm. E depois, algumas atividades diversificadas que vos deem prazer, é assim, podem sempre fazer uma lista ou não, reservar o tal período do dia, são tudo coisas que depois depende de pessoa para pessoa e não tem que ser sempre as mesmas, podem ir diversificando, claro, respeitando sempre, neste momento, as indicações das autoridades de saúde. Pronto, há coisas que nós gostamos muito de fazer, mas não podemos fazer. Provavelmente este ano, ou este verão, ainda não vamos conseguir ir a algum festival de música, mas lá está, são coisas que estão suspensas, não estão, nós vamos voltar a poder a fazer isso. Neste momento não é possível, ok, então vamos procurar outras coisas que se calhar noutras alturas nem nos lembraríamos, e quem sabe se não descobrimos até coisas novas que também nos dão esse prazer e que podemos partilhar com outras pessoas. Outra das coisas também que é uma ferramenta de autocuidado e bem-estar é sobretudo esta questão da informação. Atualmente nós temos muita informação, aliás, eu acho que se fala de Covid e pandemia e confinamento 24 horas por dia, ouçam isso, não vai alterar nada por se estar a falar 24 horas por dia, portanto, se puderem escolher uma altura do dia em que vos seja útil, é importante manter-nos informados, claro que sim, mas tudo o que é em demasia acaba por não ser benéfico. E por outro lado também terem atenção aos sítios onde vamos buscar essa informação. Há muita informação contraditória, às vezes de várias fontes, e isso também nos causa ansiedade e alguma instabilidade, não sabemos bem então o que é suposto, o que é que não é, e depois as coisas também reparem que vão mudando um bocadinho às vezes de dia para dia, vão à procura dos sítios onde realmente a informação fidedigna. No que se refere a questões de saúde, é ao site normalmente da Direção-Geral de Saúde. No que se refere, por exemplo, a questões da faculdade, procurem ou na Associação de Estudantes, ou no site da faculdade, ou junto dos vários serviços que vos poderão responder, e sei que irão tentar responder o mais breve possível às vossas dúvidas, etc. É só termos um bocadinho de paciência de irmos à procura da informação e, caso ela não esteja disponível, perguntar a quem de direito onde é que se pode encontrar essa informação. Depois, há quem goste e que já tenha experiência de fazer algumas práticas de relaxamento e tranquilidade. Isso depois também depende um bocadinho de pessoa para pessoa do que é que nos relaxa. Há quem goste de ouvir o som do mar, há quem goste da natureza, há quem goste
Há quem goste de silêncio, há quem já esteja habituado a utilizar algumas aplicações ligadas à meditação. Portanto, depende um bocadinho, qualquer atividade há quem goste de cozinhar e que isso para essa pessoa seja tranquila, há quem goste de fazer artesanato e coisas afins, portanto, cada um de nós deve procurar, se calhar, aquilo que realmente gosta e que lhe dá aquela sensação de bem-estar e tranquilidade. Até mesmo uma boa conversa pode ajudar bastante, bastante. Agora, não se esqueça é que realmente verificar constantemente as notícias e as redes sociais, embora possa ser uma fonte de informação, mas por outro lado também aumenta a ansiedade. E às vezes é bom nós conseguirmos até desligar um bocadinho e tirar esses momentos para nós. Depois, outra coisa que também é uma ferramenta deste autocuidado é as tais coisas que encontramos ao longo do nosso dia ou da nossa semana e que são coisas positivas. Nós às vezes temos tendência realmente para valorizar as coisas que não são muito boas, mas nós temos coisas boas que vão acontecendo à nossa volta. E se é verdade também que estamos muito habituados a ter só notícias negativas sobre as coisas, também é verdade que também temos notícias boas, de pessoas que vão conseguindo fazer projetos, de coisas que vão avançando. Portanto, isso também nos ajuda a desenvolver a nossa resiliência. E a resiliência não é algo que nasce connosco, é algo que é uma capacidade que nos permite realmente lidar com os nossos problemas, mas também nos permite, mas é algo que se treina. E daí eu trazer-vos aqui para finalizar esta breve palestra, para depois podermos ter lugar para debate e perguntas, etc., trago-vos aqui um pequeno filme sobre a resiliência. Ultimamente ouvimos a palavra resiliência em todo o lado. A resiliência tornou-se uma espécie de superpoder que todos queremos ter, mas nem todos sabemos bem o que é. A resiliência não é apenas sobre pessoas, é também sobre o ambiente que nos rodeia. O nosso corpo é resiliente, uma floresta ou uma cidade também são resilientes. A palavra resiliência tem sido usada para descrever as pessoas e os sistemas que conseguem superar experiências negativas, reorganizar-se para responder a alterações que acontecem, persistindo, adaptando-se ou transformando-se. Podemos falar de pessoas resilientes, organizações resilientes ou comunidades resilientes. Podemos falar de resiliência urbana ou resiliência comunitária, quando enquanto comunidade sobrevivemos, nos adaptamos e nos continuamos a desenvolver e a crescer, mesmo quando confrontados com situações de crise, como é o caso de uma situação de catástrofe natural ou de uma pandemia, ou com outros desafios persistentes, como as desigualdades ou as vulnerabilidades sociais. A resiliência está associada à mudança, e tendo em conta as mudanças que existiram na nossa vida nos últimos tempos e a necessidade que tivemos de rapidamente nos adaptarmos a elas, não admira que esta palavra surja cada vez mais. Como é que então a resiliência nos pode ajudar a viver numa realidade em constante mudança? Como é que nos pode ajudar a ultrapassar as adversidades que surgem na nossa vida? A perda de emprego, uma doença, uma separação ou a morte de alguém de quem gostamos, por exemplo. A resiliência não vai fazer com que os nossos problemas desapareçam. Não é uma solução mágica. E como já devem ter percebido, não é um superpoder. Uma pessoa resiliente não é alguém que está sempre calmo e imperturbável perante qualquer situação. Não é alguém que tem todas as respostas para cada desafio. Por outro lado, a resiliência também não é aguentarmos tudo o que nos acontece sem nos queixarmos e sem a ajuda de ninguém. Pelo contrário, ser resiliente também é saber pedir ajuda quando precisamos dela. O que a resiliência pode fazer é ajudar-nos a lidar melhor com o stress das situações difíceis e a aproveitarmos as coisas boas da vida, mesmo quando há aspectos que correm mal. Continuamos a sentir-nos zangados, a estar tristes, a sofrer, a sermos vulneráveis, mas somos capazes de continuar a funcionar no dia-a-dia e a fazer coisas que nos deem prazer, mantendo o nosso equilíbrio. A resiliência não é uma característica com a qual se nasce ou não se nasce, se tem ou não se tem. A resiliência desenvolve-se e constrói-se ao longo da nossa vida através de um processo que é dinâmico e que envolve vários fatores. Não é algo fixo ou estático, pode mudar ao longo do tempo e em função do contexto e da situação em que estamos. Na verdade, nós tornamos mais resilientes quando somos expostos a alterações no contexto em que vivemos e aprendemos a lidar com elas e a ultrapassá-las. A resiliência cresce quando temos a oportunidade de conhecer e ultrapassar desafios e os limites que às vezes impomos a nós próprios. Por exemplo, se deixarmos uma criança sujar-se, brincar com terra, com pedras, descobrir formas de fazer um caminho com obstáculos, é provável que ela se torne mais resiliente. A imunidade a doenças aumenta, a capacidade de resolver problemas e de conhecer e interagir com o ambiente também.
Durante esta pandemia, observamos várias vezes como crianças, jovens, adultos e idosos são resilientes. A resiliência não é um poder reservado aos super-heróis, é comum. Encontramos-la diariamente à nossa volta e em nós próprios. Há um conjunto de comportamentos, muitos dos quais nós adotamos sem sequer pensar neles, que são facilitadores da resiliência. Por exemplo, alimentar relações positivas com familiares e amigos. O apoio que sentimos e damos aos outros é um dos principais alimentos da resiliência. Aceitar que a mudança e a incerteza fazem parte da vida. O que nos vai acontecer amanhã é sempre imprevisível. Podemos ser atropelados ao atravessar a passadeira, receber uma proposta de emprego ou encontrar o amor da nossa vida. Não sabemos. Encontrar significados. Fazer coisas que diariamente dão sentido à nossa vida. Não precisam de ser coisas espetaculares, bastam ser coisas que façam o nosso dia valer a pena. Entregar um projeto importante, brincar com o nosso filho ou dar um concerto no banho. Reconhecer e aprender com a nossa própria experiência. Todos nós já passámos por momentos difíceis. Que estratégias e competências usamos para os ultrapassar? Como podemos adaptar essas experiências aos desafios atuais? Cuidar do nosso bem-estar. Respeitar as nossas rotinas de sono e descanso, manter uma alimentação saudável, fazer exercício regularmente e fazer coisas que nos deem prazer. Cuidar da nossa saúde psicológica, prestar atenção aos nossos sentimentos e às nossas necessidades. Recorrer ao humor sempre que possível. Rir diminui o stress. Sabermos que temos alguém em quem podemos confiar para falar sobre o que nos preocupa, que somos amados por alguém, que nos respeitamos a nós próprios e aos outros e que temos orgulho naquilo que somos e fazemos. Não somos sempre resilientes, nem somos resilientes em todas as situações, mas podemos procurar desenvolver sentimentos, pensamentos e comportamentos mais resilientes. Por exemplo, perante um problema concreto, podemos encarar os problemas como obstáculos ultrapassáveis, ser proativos, definir objetivos e confiar em nós próprios. Os pais e os cuidadores também podem promover a resiliência das crianças e jovens simplesmente por lhes proporcionar relações de amor, confiança, aceitação, por lhes darem oportunidades de autonomia, permitindo-lhes mostrarem-se responsáveis e por definirem regras e rotinas claras. Os pais e os cuidadores servem como modelos. As crianças também podem imitar os comportamentos resilientes dos pais, como a gestão emocional de uma situação, a resolução de um problema, cometer erros e aprender com eles, ou ter uma atitude confiante e otimista. Tornar-nos mais resilientes na nossa vida pessoal ou profissional requer tempo e prática, tentativa e erro. Se não sabe por onde começar ou sente que precisa de ajuda, um psicólogo pode ajudar. Ora bem, e era um bocadinho esta a mensagem que vos queria deixar, e agora temos aqui um espaço para poderem colocar perguntas, comentários, sugestões para atividades durante os próximos tempos que nós possamos organizar, ou se quiserem organizar connosco, estejam à vontade. Ora bem, temos aqui um comentário que é importante não deixar que um dia menos bom dito o resto da semana. É verdade. Para quem colocou este comentário, é bem verdade. Todos nós temos dias, e não tem, volto a dizer, não tem só a ver agora com esta altura de pandemia, de confinamento. Toda a gente tem dias menos bons, mas eles não têm que determinar os outros dias todos da nossa vida. Claro que é mais fácil às vezes pensar assim, isto é fácil falar e não fazer. Sim, no próprio dia em que as coisas não estão a correr tão bem, se calhar não é assim tão fácil, mas é assim, hoje está a chover, amanhã vai fazer sol, ou no outro dia. Nós temos que pensar que as coisas vão mudar e que nós também podemos, de alguma forma, contribuir. Não controlamos tudo, mas podemos de alguma forma também, em termos de pensamento e de atitude, pensar, não, isto não correu tão bem, deixa-me perceber o que é que não correu tão bem, o que é que depende de mim ou não depende de mim, e amanhã é um outro dia. E vocês têm essa experiência muitas vezes também até em termos académicos.
que é, nem sempre, às vezes uma cadeira não corre tão bem, ou uma aula não correu tão bem, ou uma apresentação, mas isso não quer dizer que o que vem a seguir vá correr mal. Muitas vezes nós também temos que nos permitir, às vezes, falhar e não acertar em algo. Isso também faz parte do nosso crescimento e da nossa vida, e há algumas estratégias que se podem utilizar, nomeadamente, começa muito por nós, pela nossa atitude, mas também por olharmos à nossa volta. Vejam grandes pessoas profissionais que, de certeza, grandes cientistas, etc., que não fizeram as descobertas. Normalmente a gente só conhece a parte bonita da vida deles, mas se olharmos muitas vezes para toda a sua vida, se calhar não tiveram sempre momentos bons e de sucesso, não é? E, por exemplo, quem conhece as artes, a literatura, etc., sabe que muitas vezes aquilo que vai nos livros, nos quadros, na música, tem muito de dias bons e menos bons também lá por trás. Portanto, isso acho que deve-nos deixar pelo menos com alguma tranquilidade. Ok, hoje o dia não foi tão bom, mas amanhã vai ser melhor. Obrigada pelo comentário. Se entretanto, eu vou aproveitando, se entretanto há alguns recursos que vocês podem utilizar, se entretanto as coisas realmente não estiverem muito bem, por um lado podem procurar os serviços os serviços da faculdade. É verdade que estamos todos em teletrabalho neste momento, mas o facto de estarmos em teletrabalho não quer dizer que estejamos ausentes da faculdade e enquanto instituição. Portanto, contem connosco para vos ajudar naquilo que for necessário. Por outro lado, em termos mais especificamente psicológicos, para além dos serviços, temos também, em termos institucionais e na sociedade, existe a linha do Serviço Nacional de Saúde, ligado mesmo à saúde psicológica, que está disponível 24 horas por dia e que está em vigor desde o primeiro confinamento, e para quem reside em Lisboa tem também uma linha que está também disponível e que está divulgada da Câmara Municipal de Lisboa, que tem também uma linha de apoio psicológico, que tem psicólogos do outro lado, também 24 horas por dia, para quem precisar de um conselho, de um apoio, e eles até encaminham, se for caso disso, também encaminham. Dentro da Universidade Nova de Lisboa, para além dos serviços que a faculdade tem, vocês também têm os serviços na área psicológica também no SAS Nova, portanto nos serviços de ação social, e inclusivamente também têm lá consultas de psiquiatria, nutrição, etc. Procurem no site essa informação, ou então junto à Associação de Estudantes, ou seja, recursos existem. Se não souberem onde procurar, perguntem, que alguém vai saber e vai poder-vos indicar. Não deixem de não procurar, não há perguntas básicas, portanto estamos cá para nos apoiarmos uns aos outros. Lidar com a dificuldade de concentração. Boa tarde, Catarina, obrigada. Há algumas estratégias que ajudam. Depende um bocadinho que tipo de concentração é que estamos a falar. Por exemplo, uma coisa que eu estou a preparar e espero ter em breve divulgado, tem a ver, por exemplo, uma coisa é a concentração que temos nas aulas presenciais é diferente da concentração nas aulas online. Uma das coisas que os alunos me têm referido nas sessões é que é muito mais difícil estarmos concentrados nas aulas online do que nas aulas presenciais. E então nós estamos a preparar umas pequenas linhas orientadoras de algumas estratégias que nos podem ajudar. Por outro lado, também a percebermos em que momento do dia é que sentimos que temos mais foco. Se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, por exemplo, isso em termos académicos pode ajudar. E depois também esta questão da concentração também pode estar ligada
ou, por exemplo, se conseguimos descansar melhor ou não, como é que está o nosso sono. E eu perguntaria, pronto, como é que são as questões do sono? Dormimos o número de horas suficiente? Temos qualidade de sono? Porque isso também tem influência não só no nosso humor, mas também na nossa concentração e na nossa capacidade de memória, que é uma das coisas que, por exemplo, no primeiro confinamento e no outro semestre, aconteceu. Por isso, Catarina, se quiseres uma coisa um bocadinho mais específica, manda-me um e-mail para o mail dos Serviços de Psicologia, que é o psii@fcsh.unl.pt, que também está divulgado no site da faculdade, com a questão um bocadinho mais específica, que eu não me importo de te enviar de volta algumas estratégias mais específicas de acordo com essa dificuldade, que pode ser académica ou não. Portanto, se puderes enviar, terei todo o gosto em ir um bocadinho mais de encontrar as tuas necessidades. Ok, pergunta do João Pedro. Boa tarde, João. Se é verdade que possuir um espaço à parte para realizar as nossas tarefas contribui para que a nossa mente possua a capacidade de diferenciar trabalho de um espaço de lazer. Sim, sempre que os estudos isso contribui, claro que sim. É uma excelente pergunta, João. Se puderem, agora, claro que isto tem muito a ver com o contexto pessoal de cada um. Se vocês puderem ter um espaço para ter, por exemplo, ter aulas ou fazer os vossos trabalhos académicos e diferenciar do espaço de refeições ou do espaço de dormir e do espaço de lazer é o ideal. Claro que me podem dizer assim, pois, mas eu estou num quarto alugado e tenho essa dificuldade. Aí também pode ajudar, por exemplo, o modificarem a mesa. Imaginem que têm a vossa mesa de trabalho, se for possível, e que estão a ter a vossa aula e estão a fazer os trabalhos. Se, por exemplo, depois querem utilizar a mesa, por exemplo, para uma refeição, se calhar mudar de sítio, ou virar de uma outra forma, ou estar, por exemplo, perto de uma janela. Portanto, esta questão porque é muito importante nós termos espaços diferenciados para as tarefas do dia a dia. Essa é uma das coisas, por exemplo, que nós perdemos um bocadinho com o confinamento, que é, já não vamos para a faculdade, ou seja, já não temos aquele trajeto de ir para a faculdade, de voltar, que nos ajudava, de uma forma às vezes mais consciente ou menos, a organizar o nosso dia das nossas tarefas, já não vamos para o desporto, portanto, e isso nós podemos tentar criar, mesmo dentro, olhem, mal comparado, é um bocadinho a estratégia que, pronto, que por exemplo, alguns educadores de infância fazem, que é dentro da sala onde estão os miúdos, criam os cantos, não é? Os cantos com atividades diferenciadas para que eles possam também diferenciar os espaços. Claro, é uma estratégia que nós também podemos utilizar no nosso espaço, é tentar criar com alguma criatividade coisas diferentes ou um espaço diferente que nos ajuda, claro que sim. Olá, Madalina, muito boa tarde. É não conseguir acordar cedo por estar em casa. Pois, isso é verdade. Nós precisamos, para além do despertador, às vezes precisamos dos tais compromissos para nos ajudar a criar. Aqui é preciso um bocadinho de autodisciplina. Se nós sentimos, por exemplo, se nós sentimos que precisamos deste compromisso externo, se calhar combinar com alguém, um amigo ou uma pessoa, de, por exemplo, combinar algo para fazer logo de manhã. Até se for alguém que tenha a mesma dificuldade e a mesma necessidade, porque não combinar, nem que seja beber um café, ou seja, criar um compromisso externo com alguma coisa que nos ajude a realmente a levantar de manhã. Porquê? Porque isso depois realmente vai ajudar a reorganizar o dia de melhor forma. Há pessoas que conseguem, por elas próprias, pronto, organizar esse horário e dizer, não, eu vou-me levantar a esta hora porque tenho isto para fazer, etc. Se nós somos pessoas que temos, que para isso é mais difícil, então se calhar criar esse compromisso externo com alguém ou com algo que de alguma forma sirva de motiva, de catalisador, de algo que nos motive, ok, eu tenho um compromisso com esta pessoa, então eu vou cumprir e vou participar. Até pode ser beber um café, fazer um exercício, discutir um tema, pronto, isso depois fica ao vosso critério e à vossa criatividade. Não sei se respondi, se não respondi, pois diga, está bem?
Ok, não sei se haverá assim mais algum comentário. Nós ficamos, pronto, isto vai ficar disponível e, portanto, poderão sempre revisitar algumas destas dicas. Como eu vos disse, não são coisas que nós não saibamos todos e que não tenhamos esta consciência, mas às vezes este parar para pensar e reorganizar um bocadinho, fazer um bocadinho o balanço daquilo que temos que fazer. Se calhar ainda por cima falta uma semana, ainda temos uma semaninha antes de começar o segundo semestre, pode ser a tal semana para aproveitar, para pôr em dia as tais séries, os livros, etc. Mas por outro lado também pensarmos, ok, vamos começar um semestre que vai ser novamente online, que vai ter alguns constrangimentos, e portanto isso pode ser positivo, começar já de alguma forma a fazer algum planeamento, que não tem que ser demasiado rígido, mas poder fazer algum planeamento que nos ajude a sentirmos um bocadinho o controlo do nosso dia-a-dia. Mais uma questão, para quem não gosta de fazer exercício físico, como se manter saudável sem ter que ir correr? Essa é uma excelente pergunta, Ana. Que é assim, depende um bocadinho, depende um bocadinho também da pessoa. Se é uma pessoa que, por exemplo, que vendo aulas em casa, e há imensa coisa, disponível na internet, e que isso ajuda, pode ser uma forma. Eu pessoalmente também não sou, quer dizer, gosto de correr, mas não tenho muito jeito. O que eu gosto pessoalmente é de fazer pequenas caminhadas e sei que isto é um assunto um bocadinho debatido atualmente, mas embora agora o tempo não ajude muito, mas assim que vierem os raios de sol, se puderem fazer pequenos passeios higiênicos, nem que seja 2 em 2 dias, é útil. Claro que devem procurar, e uma caminhada faz muito bem, sobretudo ao sol, ajuda muito a dar-nos aquela energia boa e aquela sensação de bem-estar. E não precisa de ser, não precisamos todos de ser atletas olímpicos ou super atletas para fazer exercício. Às vezes são pequenas coisas, por exemplo, o fazer a caminhada com uma música. É algo que se calhar não torna tão pesado o facto da pessoa sentir, agora tenho que ir fazer exercício físico. Não, fazer disso um momento de prazer. Olha, vou dar uma volta, desde que seja uma volta pequena e que não seja em aglomerado de pessoas, que seja uma coisa feita individualmente, ou seja, respeitando as indicações das autoridades de saúde, só nos faz bem. Sim, não precisamos todos de correr, de tudo. Quem se sentir mais à vontade em casa, ou até, por exemplo, pegando na pergunta da Madalina, combinar com alguém, olha, vamos fazer uma aula em conjunto, isso também pode ser até bastante divertido e pode ajudar a ir mantendo alguma atividade física. Essa também é uma boa pergunta, sobretudo agora que vai haver as aulas online. Tentem fazer pequenas pausas entre aulas, se for necessário, combinem com os vossos docentes para fazerem pequenos intervalos em que vocês se obriguem a ir beber água, é essencial. O beber água, o levantar, ajuda também a quebrar um bocadinho aquele ritmo. Não se deixem ficar as aulas seguidas, sobretudo quando têm, por exemplo, 2 ou 3 aulas seguidas, que eu sei que alguns horários têm, não se deixem ficar esse tempo todo sentados à frente do ecrã, porque é extremamente cansativo e muito honestamente não há concentração que aguente ao final de algum tempo, portanto nem com todas as estratégias do mundo. Por isso isto ajuda também a manter algum ritmo no nosso corpo. Ok, penso que não há assim, entretanto não há assim mais comentários, mais questões. Se tiverem sugestões também podem enviar. Nós temos feito estas jornadas, temos tentado fazer mais ou menos uma vez por mês, e temos feito algumas temáticas, mas se vocês tiverem sugestões, por favor enviem, que nós teremos todo o prazer de organizar, seja comigo, seja com convidados que já temos tido também noutras ocasiões, e tudo o que tenha a ver com a nossa saúde e bem-estar,
é sempre bem-vinda às jornadas. Portanto, cabe sempre aqui dentro das temáticas, ou outras ideias que tenham, de se organizar. A ideia é que, lá está, eu volto a dizer, a faculdade não fechou, está bem? A faculdade está confinada, mas a faculdade pode continuar a existir para além das suas portas. Portanto, contem connosco, deem sugestões, as necessidades que sentem, que nós vamos à procura de poder corresponder e daquilo que vocês sentem falta. Tá bem? E é um prazer estar aqui convosco. Obrigada. Bem, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade da doutora Olga mais uma vez para dinamizar estas jornadas. João, Foi um obrigada a prazer. vocês também por estarem sempre aí disponíveis para tratar disto tudo e pronto, que é sempre um apoio, eu fico sempre muito mais tranquila porque é sempre um apoio inestimável, portanto. E pronto, agradecer também o seu agradecimento, de certa forma. Agradecer também às pessoas que deixaram comentários e perguntas. E como a doutora Olga disse, as jornadas vão continuar a realizar-se com outros temas e assim que o semestre, assim que também se criem oportunidades para que voltem a decorrer. E pronto, obrigado a todos os que assistiram e vemos na próxima vez. Obrigado.